Fala aí, pessoal. O vídeo de hoje é um vídeo bastante sério. Eu já começo. Você viu o título aí, viu a capa também, o alerta, né, que eu coloquei aí, tudo mais. E eu começo já esse vídeo falando o que esse vídeo não é. Esse vídeo não é para afrontar ninguém, não é para tentar denigrir a imagem de ninguém. Esse vídeo é para alertar. Até porque eu entendo, tá, pessoal, que muitos canais, muitos sites que fazem parceria com esses sites aí lá de fora, que vendem essas licenças baratinhas do Windows, muitas dessas pessoas às vezes não têm nem o entendimento, não têm nem o conhecimento, sabe? O real perigo disso, entende? E de repente, eu acredito, tá? Eu acredito que muitos, às vezes, até fazem parceria para proporcionar para as pessoas né, a pessoa poder comprar um Windows mais barato e tudo mais. E às vezes a intenção do coração da pessoa pode ser até boa, né? Querendo ajudar as outras pessoas. Mas eu vou te mostrar hoje o perigo disso. Porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, mas isso não acontece, é muito difícil de acontecer e tal. Mas e se acontecer? O que que você vai fazer? Porque o que acontece, pessoal, de fato, isso é um fato, né? Que essas licenças, elas são totalmente ilegais, entendeu? E elas vão contra a questão da lei. Eu vou mostrar para vocês um caso real de uma empresa que recebeu uma multa de mais de 105 mil reais. Mais de 100, 105, a multa foi de 20 mil dólares. Mais de 105 mil reais. Uma empresa. Dependendo da empresa, ela não tem isso para pagar. Entende? Aí é aquela velha história que a gente sempre fala: o barato que saiu caro. Para ele saiu muito caro. Isso aconteceu agora recentemente, né, essa matéria que eu vou mostrar para vocês, agora em junho. E o caso foi um pouco mais para trás e tal, mas é um fato. Eu vou mostrar para você ter ideia do que pode acontecer. Ah, Leonardo, mas a Microsoft é errada em fazer isso. Mas por que que ela é errada em fazer isso? O produto não é dela? Se você criasse, desenvolvesse um produto e colocasse ele para vender, né, no mercado, e pessoas começassem a pegar o teu produto e de forma ilegal vender o teu produto bem mais barato e ganhar dinheiro em cima do teu produto e prejudicar você, você iria gostar? Provavelmente não, né? Então hoje eu quero explicar para vocês aqui nesse vídeo a diferença, a questão de empresa para usuário doméstico. Empresa, o risco é iminente. Usuário doméstico, existe o risco? Existe, mas é muito difícil de acontecer. E para os canais no YouTube e para os sites que promovem isso, existe risco? Existe. E é por isso que eu estou fazendo esse alerta aqui. Já pensou? Você perder o seu canal, que você lutou anos e anos e anos para poder construir a sua imagem, né? A imagem ali da sua empresa e tudo mais, e por causa de uma coisa dessa você perder tudo que você conquistou? Então, muitas vezes, né, a pessoa às vezes pensa assim: ah, mas eu estou ganhando muito dinheiro com isso. Mas será que vai valer a pena? Será que vai compensar se você vier a ser penalizado? Então é isso que eu quero aqui. Eu não quero aqui ditar regra e tal, nada disso. O vídeo hoje aqui ele é informativo. É para você entender realmente como funciona, o que pode acontecer e você tomar a sua decisão. Todas as pessoas são livres para tomarem as suas decisões. As empresas, os usuários domésticos, né, o usuário comum, os donos dos canais, os sites, todo mundo é livre para tomar as suas decisões. E essas decisões, né, mediante a escolha que você vai fazer, pode trazer consequências ou não para você no futuro. Então é isso que eu quero explicar para vocês aqui. Agora, uma coisa é certa, tá? Empresa é complicado, né? E aí que o meu maior medo é justamente isso. Porque esses sites, né, que promovem esse tipo de licença, os canais no YouTube também que fazem isso, eles fazem de forma aberta.
Eles não botam, até porque eu não sei se eles não têm informação, né? Ou se acha que é, mas eles passam aquilo como se fosse uma coisa legal, como se fosse uma coisa realmente oficial e tudo, que a pessoa está comprando ali, né, direitinho e tudo mais. Isso é perigoso, porque uma empresa, por exemplo, ela pode, se não tiver entendimento, se não tiver conhecimento, até mesmo jurídico e tudo mais, essa empresa ela pode ver esse anúncio e, porque tu imagina uma empresa, vamos botar uma empresa pequena aí, tem lá 30 máquinas, mas é uma empresa, tá? E ela pega, poxa, já pensou botar o Windows em 30 máquinas? Aí é um custo, realmente? É. Não tô negando. O Windows ele é caro, realmente. Entendeu? Não tô negando isso. Mas você imagina uma empresa dessa, ver um site desse, e pega e vai lá e compra as licenças para a empresa nesse site, essas licenças baratinhas. A empresa ela sofre fiscalização. Ela pode ter uma denúncia direta e tudo mais, e se bater lá e fiscalizar e ver que se trata de licenças ilegais, essa empresa vai ser multada, pessoal. É. E a multa ela pode ser muito alta. Olha o que aconteceu com essa empresa aqui. Aqui, ó. A matéria é de dia 5 de junho de 2025, tá? O título aqui é o seguinte, ó, Microsoft processa empresa peruana por uso ilegal de softwares. Aí eles vão, aqui ó, eram cerca de 27 programas da Microsoft instalados nos equipamentos da empresa. Não possuíam licenças válidas. Isso aqui que é importante você entender, eu já expliquei. Eu venho falando disso aqui, pessoal, talvez seja a última vez que eu fale sobre isso, sabe? Eu estava até conversando esses dias por e-mail com o Aurélio Babu e até falando de um site que, enfim, né, também vende isso e assim, eu achava até que era uma coisa nova, mas ele falou, não, esse site hoje está vendendo isso há muito tempo. E o que que acontece? Ele pegou e falou para mim, ele até falou para mim assim, eu já descanei disso aí, porque não adianta a gente falar, a gente ainda sai como errado e tal, né? E ele falou até que às vezes parece que a Microsoft não esquenta, e às vezes parece mesmo, né? Porque às vezes parece que a Microsoft faz vista grossa para muita coisa, né? Aí você vai ficar esquentando a cabeça? Não, né? A minha preocupação são as pessoas, né? A pessoa pegar e entrar numa furada e vai que acontece com ela como aconteceu com essa empresa aqui. Porque por mais que a Microsoft pareça que esteja, né, muitas vezes não esquentando a cabeça, mas aqui ela processou, tá? Ela processou essa empresa aqui. Vamos ver aqui os detalhes aqui, ó. Uma decisão recente no Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e Proteção da Propriedade Intelectual, né, a INDECOP, reacendeu o debate sobre pirataria de software no Peru. E por que que eles botaram aqui pirataria, pessoal? Porque realmente o é, né? Quando você fere o contrato de licenciamento da Microsoft, ou uma empresa faz isso e tal, aquele Windows, por mais que esteja lá aparecendo ativado, ele é pirata, entendeu? Porque quebrou o contrato da Microsoft. Então, perante a lei e perante a própria Microsoft, esse Windows ele é totalmente ilegal, por mais que esteja ativado. Eu já falei aqui diversas vezes para vocês. O Windows ativado não é o Windows legalizado, não quer dizer legalizado. Quando que é legalizado? É quando você tem uma nota fiscal do produto, é quando você tem lá, né, você comprou no lugar realmente que é revendedor da Microsoft, você pagou, você recebeu uma nota e nota fiscal válida, tá? Esses sites de fora aí, aquilo lá aqui não é considerado como nota fiscal, aquilo ali é considerado como um cupom, um comprovante de compra, só isso. Aquilo ali pode de repente te ajudar se você tiver problema e você receber suporte deles, né? Mas assim, para qualquer outro, qualquer outra coisa, aquilo lá não serve de nada, tá? Porque não é considerado uma nota fiscal brasileira. Então o que acontece aqui, ó, de acordo com a Indecop, a companhia que atua nos serviços de impressão e digitalização,
utilizava 27 programas da Microsoft sem autorização legal, entre eles diferentes versões do sistema operacional Windows e do pacote Office. Não é porque não é só o Windows que o pessoal faz isso não, tá? Tanto é que esses sites aí vendem lá licenças também de pacote Office por um preço absurdamente barato. É como eu já expliquei para vocês aqui, não existe almoço grátis. Não tem como, de forma legal, algum site vender, por exemplo, um Windows Pro por cento e poucos reais. Às vezes tem lugar aí que é 70 e poucos reais com desconto que ainda a pessoa ganha lá. Não existe isso, pessoal. Isso é uma coisa irreal, tá? Só para você me entender. Você tem que tomar muito cuidado, principalmente você que é empresa, porque não é colocado nenhuma observação, né? Até porque se eles colocassem alguma observação, mas para a empresa não, aí quer dizer, o pessoal já ia desconfiar. Então não se fala nada. Então um dono de uma empresa, né, um responsável de uma empresa e tal, sem muito conhecimento, sem muita informação, pode comprar e vai sofrer penalização, entendeu? Aqui, ó. Aí eles falam aqui da investigação. Eu não vou ler tudo aqui. Fala aqui os programas que essa empresa estava utilizando, tá vendo? Vamos ver essa parte final aqui, ó. Ó, durante a fiscalização, agentes da Indecop verificaram que nenhum dos 27 softwares da Microsoft presentes nos computadores da empresa possuía licença regular, ou seja, eram licenças irregulares, ilegais. Na defesa apresentada, a empresa, né, que foi a Copex, ela se defendeu como? Ela afirmou que ter adquirido 10 licenças do Windows por meio da operadora Intel Peru, que provavelmente seja um site que vende licenças baratinhas, tá? Porém, a Câmara Especializada em Propriedade Intelectual do Indecop concluiu que as licenças eram do tipo OEM. Eu já expliquei para vocês aqui. É justamente o que eles vão explicar aqui, ó. E essas licenças são destinadas exclusivamente a novos equipamentos. O que quer dizer isso? A Microsoft faz um contrato, faz uma parceria com uma empresa, vamos botar a Samsung, fabricante de computadores. E a licença, essa licença OEM é vendida para a Samsung de forma bem barata, tá? Mas tem uma cláusula. Qual é a cláusula? Qual é a exigência? Que essas licenças sejam vendidas juntamente com o equipamento novo. Então não pode fazer o que esses camaradas fazem nesses sites aí. Que eles pegam, eles vendem essas licenças aqui avulso, de forma assim, entendeu? Porque muito provavelmente licenças que foram extraviadas, tem muitas licenças que são roubadas e por aí fora vai, tá? Então, aí eles concluíram o quê? Né, a fiscalização, que eram licenças OEM, destinadas exclusivamente a novos equipamentos, não da forma que estava, e que as tornava inválidas para justificar o uso dos aparelhos inspecionados. Ou seja, a justificativa que a empresa que foi autuada ela deu, ela foi considerada inválida, né? Ah, não, mas tipo assim, a culpa foi então do site lá que eu comprei. Ué, mas não, tá tudo errado, entendeu? Então é isso aí, pessoal. A multa, para vocês terem uma ideia, aqui, ó, 20 mil, superior a 20 mil dólares a empresa. Quer dizer, 20 mil na cotação aí do dólar aqui em real, para você ter uma ideia, dá mais de 105 mil reais. Isso aqui não é um valor, porque existem casos de aplicação de multas muito mais caras ainda, que levaram empresas a falir, a fechar. Então, para você ver qual é o perigo. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O que acontece? Aí muita gente fala assim, Leonardo, mas isso tem perigo de acontecer uma penalização com o usuário doméstico? É mais difícil, né? Porque as empresas que elas sofrem fiscalização assim com mais frequência, entendeu? Mas pode também acontecer.
penalizações para o usuário doméstico. É muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. E pode também acontecer penalizações aí para quem divulga isso, porque pode ser encarado como incentivo à pirataria, entende? E na lei, né, é a Lei 9.610/98, a Lei de Direitos Autorais. Essa lei ela considera o uso de software sem licença válida com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então não é só a multa, tem também aqui previsto prisão. E essa lei aqui de direitos autorais, ela entra também aqui a questão da pirataria, porque de certa forma você está pegando algo, né? Esse site está pegando algo que é de uma empresa que tem lá o direito autoral os direitos autorais sobre aquele produto e está vendendo de forma ridícula, preço de banana, entendeu? Então é complicado, né? Por exemplo, a fiscalização ela costuma ser mais intensa em empresas, mas usuários domésticos também podem ser responsabilizados, especialmente se houver denúncia ou envolvimento em atividades públicas, como venda, prestação de serviços ou conteúdo online usando software pirata. Tá vendo aí? Olha o perigo que envolve isso tudo aí. Então, para que você entenda, essas licenças OEM, elas só são legítimas quando são vendidas com o computador. Você vai numa loja, aí tem lá uma máquina montada e já está ali com o Windows, com essa licença. Então você compra, isso tudo vem especificado em nota fiscal para você. Então é dessa forma que é considerado. Você não pode chegar num site qualquer e comprar uma licença OEM dessas baratinhas. Por quê? Porque ela não foi projetada para ser vendida dessa maneira. Agora, volto a falar, estou passando para vocês aqui informações. Agora, o que você vai fazer é você que sabe. Não estou aqui ditando regra, entendeu? Não estou aqui querendo prejudicar canal A, B, C, site. Não, não é isso. E sim ajudar, porque esses canais eles podem sofrer penalizações também. Tem uma informação aqui sobre a questão do usuário doméstico, que é a pessoa comum. A pessoa, você, na sua casa, que você pegou, comprou lá e ativou. Talvez, de repente, você nunca tenha problema, mas pode acontecer, tá? Não estou falando aqui que vai acontecer, porque o risco é mínimo, mas existe o risco, tá? Por exemplo, aqui, ó. Embora menos visados, usuários comuns também podem ser responsabilizados, especialmente em situações como denúncia direta. Se alguém denuncia que você está usando software pirata, por exemplo, um técnico que viu o seu sistema ou um computador ou um comprador insatisfeito, isso pode gerar investigação, né? Caso do camarada denunciar a pessoa. Muito difícil de acontecer, né? Infelizmente, muitos técnicos eles são os primeiros a botar esse tipo de licença no computador das pessoas. Atividades públicas. Se a pessoa, né, o usuário doméstico, ele vende serviços como design, edição de vídeo, programação, usando software sem licença válida, isso pode ser considerado uso comercial, mesmo sendo pessoa física. Então, ele se enquadraria também na questão da empresa. Então, pode sofrer também auditoria. Apesar que a gente não tem muito relato de casos assim. Mas eu estou falando para você que existe o risco, tá? Não que vai acontecer. O risco é iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento com a empresa. E essa é a minha maior preocupação. Com você que tem empresa e você comprou essas licenças e colocou aí nas suas máquinas. Você está correndo grande risco de ser multado. Aí uma outra observação que eles botam aqui é o seguinte, ó. Usar licenças OEM compradas separadamente ou chaves de ativação de sites não autorizados pode ser considerado uso indevido, mesmo que você tenha pago por elas. Entendeu? Agora, riscos principais aqui para o comprador, para a pessoa comum que compra, né? Tirando a empresa, porque para a empresa o perigo é grandíssimo. Agora, para o usuário doméstico comum, a chave ela pode ser revogada pela Microsoft a qualquer momento. Entende? Remotamente a Microsoft pode pegar e exibir novamente aquela mensagem para você que o Windows tem que ser ativado. Ela pode fazer isso? Pode. Ela tem feito isso? Não, nunca vi ela fazer isso com questão de licença baratinha. Já vi a Microsoft fazer isso no passado com ativações que o pessoal usava aqueles craques, ativação via KMS pelo prompt de comando, né, pelo CMD, de forma ilegal. Eu já vi a Microsoft reverter.
entendeu? E a máquina deixar de estar ativada. Mas com licenças baratinhas, eu nunca vi acontecer isso, mas pode acontecer. Outra coisa que pode também acontecer, em casos extremos, pode haver responsabilidade legal, até mesmo para o usuário doméstico, especialmente se o software for usado comercialmente. Aquela situação que eu falei para você, às vezes a pessoa ela trabalha comercialmente como design, editor de vídeo e tal, então pode acontecer. Agora, para quem promove isso? Para o canal do YouTube, para os sites que promovem isso e tudo mais. Pode ser acusado de promover pirataria ou fraude, mesmo que indiretamente. Isso pode acontecer. Pode perder credibilidade ou enfrentar ações judiciais, como já ocorreu em outros países. Sim, já aconteceu isso em outros países com produtores de conteúdo. Então tem que ficar alerta, tá? Agora eu quero falar para você aqui casos reais, tá? Que aconteceram em outros países, que aconteceu, então é uma coisa que a gente vê acontecer constantemente? Não, mas já aconteceu, então pode acontecer, tá? Suspensão de canais por violência. Quando eu falo canais aqui, você pode botar canais do YouTube, como também de outras redes sociais, como sites também e tudo mais, tá? Ó, suspensão de canais por violar os termos de uso. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que o YouTube pode remover ou suspender canais sem ordem judicial, quando o conteúdo viola os seus termos de uso, como promover pirataria ou produtos ilegais. Isso significa que, mesmo sem processo formal, a plataforma pode agir preventivamente, entendeu? Então, acontece isso? Não, mas existe o risco. Então, você tem que ficar em alerta. E para nós terminarmos aqui, um último alerta aqui, ó, combate à pirataria digital. Isso aqui foi uma declaração feita por advogados especializados nesse tema, tá bom? E o que eles dizem? Tá aqui, ó. Advogados especializados alertam que a promoção de licenças piratas, aí licença pirata inclui essas licenças baratinhas, tá? Que são ilegais, então pela lei são consideradas piratas. A promoção de licenças piratas, mesmo que disfarçadas como baratas, podem configurar pirataria digital, sujeita a ações judiciais por violação de direitos autorais. Isso inclui responsabilidade civil e criminal, especialmente se houver lucro envolvido ou reincidência. É o que geralmente acontece, né? Os sites, para você que não sabe, todos os canais, sites que promovem esses sites que vendem licença baratinha, eles têm parceria. Então, geralmente, é pago um valor para essas pessoas estarem anunciando. E elas também têm algumas parcerias que a pessoa ganha até mesmo comissão pela venda. Então, vamos supor, se 50 pessoas foram lá e compraram 50 licenças baratas dessa do Windows, o site lá que está vendendo ganhou, né, que está vendendo, e o site que está divulgando isso, ou o youtuber, né, o canal do YouTube que está divulgando isso, ganha uma porcentagem, a porcentagem em cada venda, entendeu? Então é isso aqui que os advogados especializados no assunto, eles alertam sobre isso aí. Então tem que ter muito cuidado. Bom, pessoal, e para a gente encerrar aqui, né, volto a repetir aquilo que eu comecei falando no início do vídeo. A intenção desse vídeo não é denigrir a imagem de ninguém, tanto é que eu não citei nome de canal nenhum, não citei nome de site nenhum que promove esse tipo de coisa. Não mostrei nada, né? Nem mesmo os sites aí, não mostrei nada. É só realmente passar a informação e o risco que você, de repente, está correndo. Volto a reiterar para vocês. O risco maior realmente é para você que tem empresa, tá? Isso aí é iminente, você não deve comprar esse tipo de licença e colocar nas suas máquinas de jeito nenhum, porque senão você está com risco iminente. O que é iminente? É algo que pode acontecer a qualquer momento, entendeu? Basta você sofrer uma fiscalização, você sabe que empresa, o negócio é sério, e como você viu nesse exemplo aí dessa empresa, mas poderia aqui mostrar outras empresas que também sofreram multa da Microsoft e tem que pagar.
entendeu? Teve empresas, inclusive, que tiveram que abrir falência para poder conseguir pagar a multa, porque ela não tem um valor fixo, sabe? Então é de situação para situação. Nesse caso aí, mais de R$ 105.000, que é um dinheiro considerável, tá? Então fica alerta aí, você também que tem o seu canal, de repente você tem parceria, pensa direitinho, né? Porque já pensou você perder o seu canal por causa disso, né? Ou você que tem site e tudo mais. Então esse vídeo aqui é mais um alerta, não estou aqui ditando regra para ninguém, estou mostrando para você o que está na nossa lei, né? E o que está no contrato também da Microsoft. Falou, gente? Olha, vou deixar aí na tela a live aí de segunda-feira, onde falamos aí sobre as plataformas do Windows, as versões do Windows. Você sabe aí que está sendo testada lá no canal Insider a versão 26H1, né? Então o pessoal tem muita dúvida, será que a 26H1 vai chegar para a gente também, né? Será que vai ter a 26H2? Qual vai ser o Windows novo de 2026? Será que é o Windows 12? Eu expliquei de forma detalhada todas essas informações para vocês nessa live que está aparecendo aí na tela. Corre lá. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e, como de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to